O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, detalhou hoje em entrevista coletiva as principais metas de gestão para os próximos 2 anos. Criar mecanismos para agilizar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, além de medidas para tornar a rotina da Corte e o trabalho dos ministros mais eficazes. Esse foi o caminho que o novo presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, disse que pretende seguir nos próximos 2 anos. O primeiro passo será aperfeiçoar o plenário virtual, espaço de deliberação dos ministros pelo computador. Não há Suprema Corte no mundo que tenha a quantidade de processos que nós recebemos e que nós temos que julgar. E a ampliação do plenário virtual, na medida em que o feito fica 20 dias sob análise, com a possibilidade de se verificar o voto do colega, analisar, debater, tem se mostrado, e as senhoras e os senhores pensam que têm percebido isso, seja com os pedidos de destaque ou de vista nas turmas e no plenário maior, que isso facilita a dialética, a contraposição, enfim, a pluralidade que é tão necessária numa corte. Outra prioridade vai ser o julgamento de processos com repercussão geral e ainda concluir as mais de 100 ações que já começaram a ser julgadas no plenário e estão suspensas por pedidos de vista. A situação atual do plenário maior do Supremo são 1.107 processos liberados para a pauta. Então, organizar a pauta de uma maneira em que esses processos mais antigos, que já se iniciaram os julgamentos, que têm vistas devolvidas, possam chegar ao seu final, e há muitos processos importantes que estão nesta situação. O ministro detalhou ainda os planos para o Conselho Nacional de Justiça, entre eles, desenvolver programas de proteção às vítimas de violência doméstica, aprimorar o banco de boas práticas e criar campanhas educativas. Também falou que a TV e a Rádio Justiça devem estar cada vez mais próximas da população. TV Justiça tem que ensinar essas pessoas, educar essas pessoas dos seus direitos, das suas garantias, das suas liberdades. E mais do que isso, a TV Justiça e a Rádio Justiça têm que estar atento aos novos tempos das novas tecnologias. Por que não produzirmos conteúdo para se passar nos presídios, ensinando profissões? O ministro também disse que pretende adotar uma agenda comum com os outros poderes. Ressaltou que a harmonia entre eles é fundamental para o êxito das decisões. Eu sempre sigo a máxima do Nelson Jobim. Ele sempre disse e repete: interlocutor não se escolhe. Seja quem for, futuro presidente da República, futuro Congresso Nacional e seu presidente, futura Câmara dos Deputados e seu presidente, os poderes têm que ter o dever constitucional da harmonia e procurar uma pauta conjunta. Também chamou a atenção para o número alarmante de homicídios no país. É uma vergonha a impunidade no que diz respeito ao número de homicídios que há no Brasil. É uma falha que vem da prevenção, é uma falha que vem da investigação, é uma falha que vem da acusação por parte do Ministério Público, que é o órgão acusador, e uma burocracia enorme quando chega no judiciário. E depois, quando tem a decisão do tribunal do júri, ainda existe a ideia da apelação. Após apresentar os principais pontos da gestão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, respondeu às perguntas dos cerca de 30 jornalistas que acompanharam a coletiva. Reafirmou que não pretende pautar para este ano temas polêmicos, como as ações que tratam da prisão após a condenação em segunda instância e ainda a que discute a descriminalização do aborto. Sobre a Lava Jato, disse que o Supremo sempre deu suporte às investigações e ainda com a proximidade das eleições, destacou a confiabilidade das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição, também para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter observadores internacionais. A OEA está acompanhando as eleições brasileiras como observadores. O
ministro concluiu dizendo que espera deixar como um legado uma justiça mais célere e ágil. Estaremos nesses 2 anos nos dedicando de corpo e alma com essa equipe do Supremo e com essa equipe do CNJ para poder fazer o máximo e o melhor possível para que nós possamos terminar daqui 2 anos a nossa gestão entregando uma justiça muito mais ágil, muito mais célere e também uma justiça que não se descurou em uma sociedade desigual, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista regional, de todos esses seus grandes problemas.